falar esse ano sobre isso. Eu sofri muito abuso. Meu primeiro abuso foi aos 4 anos de idade. Já fui estuprada, já fui colocada em cativeiro, já aconteceu de tudo. Então eu tenho uma dificuldade muito grande com algumas coisas. E aí, por exemplo, quando eu tava grávida, minha barriga tava grande, e as pessoas vinham e pegavam na minha barriga. Minha barriga e barriga de grávida é baixa. É meu corpo. Então eles vinham e pegavam perto das minhas partes, assim. E eu me sentia invadida por conta dos estupros, né? Da coisa que eu sofri. Então, o que aconteceu? Quando eu tava grávida, eu fui na rede social e falei, gente, vocês podem me abraçar o quanto for, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Por favor, não encosta na minha barriga. Foi assim que eu falei. Eu virei capa de todos os lugares. Mas ninguém sabia que você já tinha passado. Exatamente. Ok. Mayra Card diz que não podem pegar na barriga dela. Agora, independentemente do que eu passei ou não, cara, a barriga é minha. A gravidez é minha. Qual é o problema de eu pedir para as pessoas não colocarem a mão? Eu tenho que explicar mesmo os traumas que eu tenho para que as pessoas me respeitem. E aí começou daí a crítica. Fui super criticada. Depois, a minha filha nasceu. Quando ela tinha uns 15 dias, mais ou menos, eu peguei ela assim. Bebê não faz um troço assim com a cabeça que parece que vai quebrar, ele faz inteirinho. Eu tava pegando ela assim, ela fez um desse negócio, eu tava com as costas dela inteira aqui no meu braço. Gente, eu tenho um filho de 21 anos, eu sei carregar filho. A internet inteira acabou comigo, me destruiu. Eu lembro disso. Que eu não sabia segurar meu filho. Eu lembro disso. E eles começaram a fazer um baixo-assinado pro juizado tomar a Sofia de mim. Mentira. Com 15 anos. Com 15 dias. Acabou. Acabou. Nossa, 15 Acabou. dias? 15 dias. Eu no auge do purpério. Nossa. E aí, quando você entra num flow de polêmica, as pessoas só querem te bater, porque dá clique. A qualquer custo. A qualquer preço. Então, tudo que eu fazia era clique e era polêmica. Qualquer coisa. Então, foi um atrás do outro, as pessoas começaram a acabar comigo na internet. Nossa. Eu sofri uma... E assim, aí agora que vocês já sabem, eu passando por dificuldade no meu casamento. Então, estourou a minha cirurgia inteira. E aí, as pessoas botavam a culpa em mim também. Tudo era minha culpa. Resumindo, fiquei em depressão. Foi um período muito difícil para mim, essa depressão, porque é uma depressão diferente, né? Então, você já tá se sentindo rejeitada, feia, mal amada, com sono, cansada, trabalhando. Então, assim... Você conseguiu amamentar? Desculpa interromper. Amamentei, tive aquela dificuldade do peito sair sangue, do não sei o que lá. Nossa, cara, como eu sofri. Mas foi muito sofrido, consegui. Mas foi muito sofrido, muito sofrido. Em vários momentos eu pensei em desistir. Em vários momentos eu achei que eu não ia dar conta. Me sentia menos mulher, menos mãe, me sentia pressionada por não poder parar. Tem toda essa coisa. Foi muito difícil. Foi aí que você conheceu Deus? Então, aí eu tive depressão. Ainda bem que você voltou, porque eu não lembrava mais. Eu tava aqui dando volta. Falando, o que ela me perguntou? Eu tava sensacional! Que memória é essa? Tá parecendo o Arthur, gente. Nas DR, ele lembra de 1979, às 2 da tarde, quando eu contei não sei o que. A memória dele é sensacional. Você disse isso? Eu falo, não falei. Falou assim. Eu falei, sem certeza que eu falei. O que aconteceu? Eu entrei em depressão e eu comecei a não querer viver. A minha vida passou a não fazer mais sentido. Então, apesar de eu não ter vontade, não ter coragem, né, de me matar, eu dormia e eu pensava assim, eu podia amanhecer morta. Se eu amanhecesse morta, nossa, que beleza. E eu ia descansar. Era desse jeito. Eu não era triste, mas eu era apática. Eu tava cansada, eu tava exausta. É uma exaustão que eu não sei te dizer, você não tem filho? Filha, quando você tiver, você me liga, você fala, agora eu tô... É punk. Enfim, eu passei 3 anos da minha vida sem saber que tinha Deus e pedindo pra morrer. Então, você tá pedindo pra Deus, né? Quando você pede pra Deus. Eu podia morrer. Tô pedindo pra quem? Pra Deus. Mas eu não acreditava em Deus. E Deus é tão bom e tão maravilhoso. Eu vou contar muito rapidamente, porque são 15 horas de testemunho. Eu vou contar só o que importa, tá? Tem muitas outras coisas importantes. Amiga, mas posso te falar? A gente tá sem tempo. Você também agora, que não vai lá no Arthur. Você não vai lá no Arthur vai ficar aqui. A gente só dá uma pausa pra assistir o BBB, o Paredão e volta. Sensacional. Fica à vontade. Eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Me aconteceu, foi uma noite incrível, onde durante essa noite eu quase perdi a minha vida. Tinham mais amigas comigo nesse lugar. E eu fiquei lutando com a minha vida. No meio da minha guerra, hoje eu entendo que era uma guerra espiritual, uma guerra de tudo. Que eu tava perdendo a minha vida real. Eu cheguei a ter uma parada cardíaca ali, onde eu fiquei cinza. E as meninas falaram, não, você tava cinza nessa hora aí. Não tinha coração, não tinha nada. Eu me pergunto, por que vocês não me levaram para o médico? Porque elas sacaram ali que era um negócio muito louco. Foi lindo. Eu não acreditava em Deus, em resumo, muito resumo. Comecei a passar mal. Comecei a achar que eu ia morrer. Tinha certeza absoluta. Não conseguia falar, não conseguia ver.
E aí eu comecei a pedir pra Pétala chegar logo, porque eu achava que ela ia me olhar e ia entender que eu tava passando mal e que eu precisava ir pro médico. E eu tava com mais 2 amigas que não estavam entendendo, porque eu não conseguia falar. E eu travei. Quando a Pétala chegou e ela viu a minha cara assustada, ela é extremamente de Deus, assim, extremamente conectada com Deus. Ela falou, amiga, você tá brava comigo? Eu falei, agora eu vou morrer, não vai ter como. Agora já era. Aí elas, não é nada com você, tem assim, então, ela tá assim, tem um tempo, tal. E eu ali, dura, angustiada, querendo logo que ela me visse e me levasse pro médico. Aí ela falou, amiga, vamos orar? Eu falei, fudeu. Fudeu, agora eu vou morrer. Orar! Uma hora dessa eu morrendo, ela me vem com o negócio de orar. Só que era assim, era isso ou era nada. Eu só tinha oração ou a morte. Mas você tava parada sem falar nada? Congelada. Nessa hora, existia um determinado momento que começou a faltar a minha força e eu comecei a escorregar na porta do hotel e eu fiquei assim, parada, congelada, sem me mexer, sem mexer o olho, sem nada. Parecia uma paralisia. E um foi troço do nada. bizarro. Do nada, dentro de um contexto gigante, né? Vou só te resumir, mas foi do nada. E eu travei, e aí, enfim, quando essa minha amiga veio e falou, vamos orar, eu falei, ou é oração ou é morte, né? Nessa hora que eu falei, aí eu consegui olhar pra ela e fiz assim, não consegui falar, mas eu fiz assim, vamos. Aí eu não lembro, tudo ficou preto, segundo elas eu desmaiei, fiquei assim, tipo, né? E eu já tava na cama. Quando eu abri o olho na cama e ela falou assim, você aceita Jesus? Eu falei, tô morrendo mesmo, vou ter que aceitar rápido, né? Aí ela falou, você aceita Jesus? Foi a primeira vez que eu consegui falar, eu falei, aceito. Quando eu falei aceito, a luz do hotel fez... Mentira. Explodiu. Juro. Tá, Pétala, que não me deixa mentir, Juliana, Marcela, e o Hotel Fazano, lá de Angra, que não me deixa mentir, estourou. Vrau, as luzes. E aí eu olhei, aí elas gritavam, aí eu falava, Jesus amado, o negócio existe mesmo. Agora vai que vai me levar. E assim, bizarro, amiga. Eu tô arrepiando foi muito. lindo. Meu encontro com Deus foi muito bonito. Mas, tipo assim, a luz estourou como, assim? Tudo fez assim, tuf, como se fosse um apagão, e todas as luzes do hotel inteiro, como se fosse a rede, como se tivesse caído um pane, estouraram. O mais impressionante é que não foi uma vez. Ela perguntou se eu acreditava em Jesus, se eu aceitava, 3 vezes durante a noite. As 3 vezes a luz caiu. As 3 vezes. Você tá louco, velho. Não só isso. Demais, vou tirar aqui pra vocês verem. Foi surreal. Eu estava no quarto 3. O Arthur nasceu no dia 3/3. Ele tem uma tatuagem atrás da perna, escrito 3. Você vai entender. Às 3 da manhã, eu entendi, porque isso foram horas de luta. Eu tava vomitada, pelada, eu tinha certeza que eu ia morrer lutando ali com a vida e fui tendo várias experiências com Deus. É que não dá mesmo pra contar tudo por causa do tempo, né? Fui tendo várias experiências com Deus, fui entendendo várias coisas muito fortes. Teve um momento específico que uma amiga minha tava chorando, a Ju, e se balançando, parecia eu tô indo à lua, balançando e chorando, assim, angustiada. E a Pétala, ela parecia que ela tinha incorporado ali um pastor, um missionário, e ela ia falando coisas bíblicas, assim, que ia batendo muito no meu coração. E eu não conseguia falar, nem ver, nem direito, era uma coisa louca. A única coisa que me acalmava foi um louvor que ela colocou, da Isadora Pompeu, Seja Forte e Corajoso. E aí eu ficava ouvindo aquele louvor, e aquilo ali me acalmava. Eu ficava tentando controlar a morte. É como se eu estivesse tentando controlar a morte. Que eu não queria morrer ali naquele momento. E aí eu olhei pra cara dessa minha amiga Ju, e olhei pra cara da Pétala, e consegui falar. Eu falei, o que você tá chorando pra minha amiga? Ela falou, tô chorando por causa do Pedro. Pedro é o filho dela. Aí eu olhei pra Pétala e falei, o que você tem pra falar do Pedro? Porque ela ficava falando de tudo, eu falei, consola ela, né, falando alguma coisa do Pedro. E a Pétala é muito engraçada, ela entendeu que era Pedro da Bíblia, não o filho da menina. E aí ela pegou, ela é muito debochada, ela é muito engraçada. Aí ela falou, Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí a luz... Aí eu entendi que a história do Pedro era eu, porque eu neguei Jesus 3 vezes. Eu fui criada com uma melhor amiga minha que chamava Larissa, ela me levava todo final de semana pra igreja. O meu corpo ia, mas eu não ia, né? Eu tava ali com o corpo brincando com ela. Depois, a minha melhor amiga da infância, que já mais pra frente da adolescência, era filha de pastora, a Sara. Então eu também ia pra igreja, mas o meu corpo que tava ali. E a Simone, quando aconteceu tudo do meu casamento, ela falou, amiga, vai pra estância, você precisa encontrar Deus. Eu fui, né? Eu ia tentar, mas eu não achava Deus. Eu não tava pronta, eu acho, não era o meu momento. Então eu tentei, mas de certa forma eu neguei Jesus 3 vezes, né? E aí eu entendi que aquela história do Pedro
ali era comigo. Aí ela falou, até o sol amanhecer você me negará 3 vezes. Eu falei, fudeu, até o sol amanhecer eu vou ficar ruim aqui nesse nimbo. E fiquei ali. Resumindo, foram acontecendo coisas, eu fui me despindo da vaidade, do dinheiro. Foi muito interessante, porque a gente foi de helicóptero, andamos de barco, estávamos em Angra numa diária de um hotel de 10 mil reais. Então, assim, a luxúria e o dinheiro, ele estava instalado. E aí, no meio do meu auge, do meu sofrimento ali, da minha morte, a Pétala, ela é muito engraçada. Ela ligou pro pessoal, porque ela estava em outro quarto, e ela falou, você pode trazer um colchão pra mim? E aí o cara falou, é 600 reais. Ela, o quê? 600 reais, amiga? Não tem como 600 reais. Eu morrendo. Eu não queria saber quanto era. 600. Só que ali eu entendi, tipo assim, o dinheiro é nada. Nada. O dinheiro é nada perto da vida. Nada. Não que o dinheiro não tenha importância, mas assim, o dinheiro ele tem que vir muito depois. Sim. E aí eu entendi o recado sobre o dinheiro, sobre a vaidade, sobre o se despir. Eu falei, cara, Deus tá me dando uma lição de vida. Eu tô no melhor lugar, eu cheguei do melhor jeito, eu tô no melhor... E eu trocaria tudo isso pra viver 2 segundos a mais. E eu falei, cara, que lição de vida. Só que isso tudo era muito dentro de mim. Dentro da minha cabeça. E aí eu chorava, vomitava, eu tinha certeza. Resumindo, quando que eu entendi o que eu precisava fazer para sarar? Às 3 da manhã, quando eu entendi que eu não tinha resolvido o meu orgulho. Eu não tinha ligado pro Arthur. Ele vinha o tempo inteiro no meu coração. A gente tinha separado, o escândalo vocês já sabem o que aconteceu. E eu não tinha perdoado ele totalmente. Por quê? Se eu tivesse perdoado, eu tinha voltado para ele. Porque eu queria voltar. Meu coração era voltar. Eu não voltava porque eu tinha medo. De mim mesma, do que fosse acontecer, do julgamento das pessoas e tudo mais. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou ligar pra ele, porque o que acontece? Eu vou morrer de qualquer jeito. E ele que vai cuidar dos meus filhos, eu vou ligar pra ele, vai ter que cuidar dos meus filhos, e é isso aí. Então, resumindo, fui até, com muita força, porque eu não conseguia andar, fui até o celular, onde estava tocando a playlist, e eu também não queria que ele me ligasse, porque eu não queria que parasse de tocar as playlists. E eu não enxergava direito, era um sacrifício. Então, eu coloquei assim... Ai, que louca. Eu ficava testando Deus. Tem isso também. Eu ficava testando Deus o tempo inteiro pra saber se era verdade, que ele existia. Eu ficava pedindo respostas. Aí eu pensava assim, se Deus existe, ele vai me provar agora através do Arthur. Aí eu cheguei do nada e falei pra ele assim, quem te criou? Que louca. Do nada, uma pergunta. Aí ele, oi, 3 da manhã. Amor, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa pra você? O que tá acontecendo e tal? Aí eu escrevi, liga pra Pétala. E aí, ele não tinha o telefone da Pétala, isso é muito interessante. Ele estava num grupo de pastores, e nesse momento o grupo subiu. E ele viu uma pessoa que estava acordada, ele pediu o telefone da Pétala, e um dos pastores ligou, deu o telefone da Pétala. Ou seja, já é uma resposta de Deus, porque se ele não tinha o telefone da Pétala, ele ligou. E aí a Pétala falou, olha, ela não tá conseguindo falar, tá tendo uma guerra espiritual. Foi narrando o que estava acontecendo. Aí ele falou, eu tô indo pra aí. E aí eu fiquei com muito medo, porque era de madrugada e ele falou que ele ia de carro. Ele estava em São Paulo, eu estava em Angra. Eu falei, não tem como. Eu morrendo de medo dele correr e tudo. Falei, vai morrer. Mas nessa época você estava terminado. Terminado. Mas ela falou, tá morrendo? Ele falou, vou, né? Claro. E aí ele falava, mas e se eu for? E ela me rejeitar? Ele tem muita dificuldade com rejeição. E se eu for ela me rejeitar? E a Pétala chorava, ela falava, amigo, se ela tá te ligando é porque é coisa de Deus. Só Deus ia fazer ela te ligar. Não duvida, vem, pega o carro e vem. E E era mesmo, a gente tava num pé de guerra ali violento, só Deus mesmo. E aí, enfim, resumindo, quando ele falou, eu vou, eu não queria, eu fazia assim, que eu não queria que ele fosse. Porque eu falei, vai morrer na estrada. E aí veio no meu coração que ele pra ele vir e eu ficar segura, ele tinha que vir em cima de oração. E eu lembrei de um pastor que eu não tinha conexão nenhuma, o André, lá da Lagoinha de Miami. Não tem André Fernandes? André Fernandes. Tá. É um pastor sensacional, maravilhoso. E eu tinha visto ele por um acaso, porque eu nem acreditava em Deus, por um acaso, semana passada eu tinha visto ele, tava na minha cabeça. Aí eu falei, vou mandar mensagem, 3 da manhã, tá, gente? Vou mandar mensagem pro homem, vou mandar ele fazer oração. O cara tem mais de 1 milhão e poucos seguidores. Não é assim, manda mensagem, faz uma oração aí. Não é assim, né? Eu mandei mensagem. Tem um recado, ousada ainda, porque eu tava batendo no meu coração como se fosse Deus. Tem um recado de Deus pra você. Ele respondeu na hora, manda. Ele, tipo, como se ele tivesse preparado. Nossa. Aí eu falei, vem fazendo oração. Aí eu fui falando pra Petra, que eu não conseguia enxergar nessa hora. Falei, manda ele vir fazendo oração com o Arthur. Resumindo, ele ligou pro Arthur. Eles vieram fazendo oração na estrada inteira. Chegou um determinado momento da estrada, onde apareceu assim... Estrada do Tesouro, é isso. Depois você traz aqui pra ele te contar a versão dele, que é muito legal. Estrada do Tesouro. Aí ele falou que era muita neblina e o GPS desligou. E ele só foi. Ele falou, cara, eu vou morrer. E ele foi na neblina sem saber pra onde estava indo. De repente, ele estava em Angra,
6 da manhã. Ele fez em 3 horas o trajeto São Paulo-Angra. Caraca. Como? Nem ele sabe, porque ele não sabe que estrada é essa. Ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe, perdeu o sinal, ninguém conseguia falar com ele. E ele chegou de carro. Resumindo, ele 3/3, com a tatuagem 13 e tudo mais. É que a Bíblia tem muito número 3, tem muito significado do número 3. Eu no quarto 3, 6 horas da manhã, a hora que o sol está nascendo, ele abre a porta. Foi a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida. E aí eu continuava lutando para não morrer. Quando eu encontrei ele, eu tinha certeza que ia passar. E que ele era a minha missão final do aprendizado. Só que não passou. Quando eu abracei ele e não passou e eu fiquei tensa, eu falei, gente, eu vou morrer. Não tem mais nada o que eu fazer. E aí eu escolhi parar de lutar e me entregar à morte. Porque eu estava muito cansada. Eu tinha lutado durante 15 horas. E quando eu escolhi me entregar à morte e me joguei no colo dele, eu fiquei boa. Por quê? Porque você não tem que lutar. Você tem que aceitar o que Deus tem para você. Você tem que aceitar o seu propósito. Você não segura a vida. Você não luta com a vida. Você aceita o que Deus tem para você. Então, Deus sabe falar com cada um de nós da maneira perfeita. Por que Deus quase me tirou a vida? Porque eu pedi. Há 3 anos eu falei, me leva embora, me leva embora, me leva embora. Não para ele, porque eu não sabia que ele existia, mas eu falei o que eu queria ir embora. E aí ele me deu a oportunidade de eu ver que eu não quero ir embora. Só não tinha ele no meu coração. Eu tinha muito dinheiro, como ainda tenho, graças a Deus. Eu tinha 2 filhos lindos, como ainda tenho, graças a Deus. Só que eu não tinha ele. Eu tinha tudo e eu não tinha nada. Sou famosa, tenho a carinha bonitinha, um monte de coisa bonitinha como todo mundo queria, tenho um monte de seguidor como todo mundo queria, mas eu não tinha o mais importante, Deus. O resto é resto. Então, para mim, foi um encontro, uma lição de vida que eu nunca vou esquecer. Só Deus sabe o que a gente precisa. Eu precisava perder a minha vida para dar valor a ela. E aí você se jogou. Nossa, gente, juro, eu tô aqui assim, ó, meu Deus do céu. Eu tô, porque isso eu nunca ouvi algo assim. Eu nunca ouvi mesmo algo assim. Foi muito forte minha conexão com Deus. E aí você se jogou? Aí eu me joguei no colo dele e tava muito cansada. E aí eu fui passando, eu fui ficando bem. E assim, lembre-se, eu pelada, fedida, vomitada. Ou seja, totalmente despida de vaidade. Aí eu entendi o que é um amor, o que eu queria e tal. Aí a gente deitou e dormiu no chão, assim. E as minhas amigas todas juntas no quarto, cansadas, exaustas. E Isadora Pompeu tocando no rádio. Ela é muito minha amiga até hoje, ela é maravilhosa. E pra mim foi muito importante depois conhecer ela, porque como é importante um louvor, né? Sim, como ele pode salvar uma vida. O trabalho deles é muito importante, dessa galera gospel que faz a voz de Deus chegar através da música, é lindo. E aí tudo mudou. E aí a gente se assumiu, e aí a gente começou a se conectar mais com Deus. Ele já tinha tido um encontro com Deus antes de mim, e Deus já tinha falado pra ele que eu ia perdoar ele. Ele falou que era impossível. E nada é impossível para Deus. Como Deus falou várias coisas para ele que tá acontecendo agora que ele achava que era impossível. E é isso. Acho que para Deus nada é impossível. Foi uma coisa que eu falei. Na primeira semana, eu fiz um vídeo. As pessoas falam, você não tem medo de ser traída lá dentro? Aí eu falei sobre a transformação do ser humano, sobre para Deus nada ser possível. E você vai acreditar nele? Eu falei, não é sobre ele, é sobre Deus. Eu não tô falando sobre o Arthur, tô falando sobre Deus. Se Deus quiser arrumar, ele arruma. Se Deus quiser fazer, ele faz. Não estou falando sobre o Arthur, estou falando que eu acredito em Deus. E se também for para ele fazer alguma coisa, Deus vai acalmar meu coração. Tá tudo certo. Quando você acredita em Deus, você não tem medo, você não tem angústia. Eu não tento mais controlar nada na minha vida. Eu só entrego para Deus. Então, hoje as pessoas estão vendo, estão entendendo o que eu quis dizer. Deus transforma. Não existe nada impossível para Deus. A pessoa que diz, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que ele vai se transformar, ela não acredita em Deus. É como se ela estivesse desafiando em Deus. O meu trabalho é emagrecer pessoas. E aí, se alguém chega e fala para mim assim, olha, eu acredito no seu trabalho, mas eu não acredito que você emagrece ela. Ela está duvidando do meu trabalho. Então, quando a pessoa fala, eu não acredito que o Arthur se transforma, mas eu acredito em Deus, ela está duvidando do trabalho de Deus. Não é sobre o Arthur. Nossa, que aula, gente. Não. Muito obrigada. Nossa, eu só precisei ali fazer um xixi, que eu tava aqui segurando o xixi, porque eu queria ouvir tudo, mas calma aí, já volto. Cara, sério, bizarro. Nossa, eu tô chocada. Muito obrigada. Isso, muito da hora. Enfim, você mora onde atualmente? Então, eu tô morando em Valinhos, que é 40 minutos daqui, mais ou menos.
Quando eu me separei, eu queria achar um lugar onde eu me sentisse acolhida e conectada, assim. Eu gosto muito da natureza. E é muito difícil achar aqui em São Paulo uma casa com muita natureza. Minha casa tem 10 mil metros de natureza. Uai, minha filha, eu vi esse vídeo, você falando, minha casa tem 10 mil metros. Eu falei, meu Deus, a minha tem 3 mil, já é gigante, tem um quadro, tem não sei o quê. Eu falei, 10 mil, o que ela faz lá? Tudo, faço tudo. Eu vi que você fez até o parque. Você fez um parque pra sua filha, não foi? Eu fiz um parque e fiz também uma cidade. Ela tem uma cidade cheia de casinhas, onde cabe pessoas e tudo. Tem sorveteria, escola, supermercado. Muita gente fala assim, ai, mas gastar dinheiro com isso? Então, para você fazer uma cidade, é o preço de uma festa muito cara, óbvio, mas de uma festa. Quando você faz uma festa, é naquele dia. Você faz a festa talvez nem para criança, mas mais para os outros e tal. Então, tudo que eu puder, tudo que o dinheiro me proporciona, eu vou dar a melhor infância para minha filha. Sim. Às vezes a minha avó fala assim, ai, minha filha, você dá muita coisa para Sofia. Tudo que ela quer, ela tem. E se um dia ela perder? Uai, se um dia ela perder, ela vai ter que aprender a viver sem. Tá tudo certo. Agora, eu não vou deixar ela sem agora que ela pode. Mijou rápido, né? Eu também sou assim, eu sou prática. É que a conversa tá tão boa, né? Não dá pra perder. Não dá pra perder, não. Eu não vou deixar minha filha sem, sendo que hoje eu posso proporcionar, para pensar se um dia ela não tiver. Se um dia ela não tiver, ela aprende com a vida. Não existe isso. Então, hoje eu dou sim tudo que eu posso proporcionar pra ela, porque eu acho que eu posso, por que não? E aí lá na minha casa tem lago, tem galinha, tem tudo, tudo. É uma casa, assim, tem uma casa de hóspede que, inclusive, vocês vão ficar lá 21 dias. Não de verdade. Eu quero conhecer a casa e a alimentação. Vou preparar um dia lá pra você. Ela é a cara do Arthur, né, amiga? Ela é. Ela é a cara dele. Ela é muito parecida. Eu tava assistindo um vídeo dela, que ela tava falando, tadinha e tal. E aí, eu olhando ela e vendo o Arthur, tô assim, gente... eles são muito parecidos. É a mesma coisa. Eu acho que o olho dela é grandão, assim, só, igual o meu. Tem um olho um pouco maior, mas o resto é inteirinha, boca, nariz, todinha ele, eu acho. O jeito, só que o gênio misturou. Ela é geniosa, ela tem um gênio mais duro, mas ela também é toda malemolente. Eu sou mais malemolente. Ela é mais o Arthur, ele é genioso. Ele acredita, ele vai até o final. E aí ela misturou. Às vezes ela quer as coisas do jeito dela, não tem o que fazer. E ela não demonstra sentimento. Quando ela tá sofrendo, ela mente que não tá. O vídeo de despedida dele, tá lá no feed dele, é muito legal de ver. Você viu? Ela fala, sai, papai. Aí ele fala sobre isso. Por quê? Porque ela não sabe. Ela chora, abraça e depois fala, sai daqui. E aí, quando ele sai, ela fala, eu vou sentir saudade. Porque ela não quer demonstrar que tá sofrendo. Sim. Eu até falei pra ele, olha, Deus te dando uma oportunidade de você ver como não é legal você não demonstrar os sentimentos. Né? Fingir que tá tudo bem. Tá tudo bem, não. Mas isso é um erro nosso, mãe, sabia? Esses dias a minha filha caiu e aí vem aquela coisa de vó, de mãe, não foi nada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu falei pra minha mãe, pra todo mundo, eu falei que não quero que faça isso. Não tá tudo bem. A criança caiu e machucou, deixa chorar. E conversa, fala, minha filha, tá machucando, doeu, chora. Eu vou ensinar minha filha a mentir sobre os sentimentos? Lógico que a gente não faz por querer. A gente faz porque a gente aprendeu assim. Mas tá errado. A gente precisa falar, cara, caiu, machucou, tá doendo, chora. Doeu, chora. Sorrir do que é engraçado. Ficar debochando, porque é isso. Não é gente. Aí a criança com a expressão de choro fica assim, bugada. Não sabe se é pra chorar ou se é pra sorrir. Não, gente, é para chorar. O povo no comentário tá falando que agora o Arthur lá no BBB tá dando testemunho dele. Caraca, gente, eu tô arrepiada. Caraca, tá zoando. Meu Deus, agora eu arrepiei muito. Tá zoando, velho. Caramba! Cara, eu arrepiei. Gente, pra quem não ouviu, o pessoal tá falando aqui que nesse exato momento o Arthur no BBB tá dando a parte dele do depoimento disso que ela acabou de falar. Do testemunho que ela acabou de falar. Mano, para com isso. Eu a tô chance. chocada. Deus, ninguém explica Deus. Amiga eu do tô céu, arrepiadérrima. juro. Não, é muito Sem Incrível, amiga. incrível. Não, Deus é muito sério. perfeito. Deus tem E ele nem sabe que você tá no podcast, nem sonha, você tá falando sobre isso, ele nada. jura que eu tô lá no Rio esperando que ele vai sair, inclusive. Ó Deus agindo. Olha isso. Gente, caraca, que sensacional. Gente do céu. Cara, Deus é maravilhoso, né? Bizarro, Como não? Eu me pergunto, gente, como é que eu nunca tinha percebido? Como é que eu nunca tinha visto? Mas eu sei por quê. Eu sou uma pessoa que estudo muito. Então, eu achei todas as explicações para física quântica, para química quântica, para ciência de modo geral. E eu atraí um público parecido comigo, que também não acreditava, que é muito racional.
quando eu acreditei em Deus e eu vi Deus, eu entendi o que é Deus pelo meu coração e não pelo excesso de religião que me afastava de Deus. Eu entendi que Deus é tudo isso. Deus é a ciência, Deus é a química quântica, Deus é... E hoje eu tenho uma outra maneira de explicar Deus, inclusive para quem não acredita, diferente, que conecta muito mais. Então, é como se, assim, se eu tivesse acreditado em Deus desde pequena, realmente ninguém explica Deus. E quando você acredita em Deus e você vê uma coisa diferente, você não vai procurar explicação. Você fala, isso é coisa de Deus. Você meio que se conforta. Como eu não acreditava em Deus, eu fui buscar explicações. Então, hoje, eu tenho muitas explicações que talvez eu não teria. Eu só estudei tudo que eu estudei. Eu só fiz tudo que eu fiz porque eu fui buscar Deus. Se eu já tivesse ele, eu não teria estudado tudo. Então, era esse o propósito que ele tinha para mim. Era esse o meu caminho. Ele queria se mostrar para mim de uma outra forma, que é de uma forma que conecta. Que deu uma polêmica, inclusive vou aproveitar e vou falar sobre isso, que são coisas... por essas que eu fui chamada. Ontem eu falei sobre uma playlist de fazer amor. Eu ia te perguntar. É isso. Eu tenho uma playlist, sim, para fazer amor. Maravilhosa, inclusive. Me dá meu celular rosa, fazendo que tá na minha bolsa. Muito gostosa e que eu escuto na hora de fazer amor. Por quê? Porque quem criou o sexo foi Deus. O sexo é a manifestação mais bonita de vida e de amor. Através de uma junção de um casal, existe gerar uma vida. E essa é a manifestação de Deus. Quando está escrito na Bíblia, o que Deus une, o homem não separa, eu, Maíra, não entendo como casamento. Porque eu não conheci Deus através da religião. Quando eu escuto o que Deus uniu, o homem não separa, eu imagino que é a minha filha. O homem não separa a minha união do meu marido através da minha filha. A minha filha é a união entre eu e meu marido. E eu posso me separar sim do meu marido. E isso sim o homem separa. Mas o homem não separa a união genética da minha filha. Pode vir o cientista mais incrível do universo, que ele não separa a minha genética do meu marido. Não importa se eu estou com ele ou não. Isso é bíblico. Então, coisas que eu escuto como essa, que fazem sentido no meu coração de uma forma diferente. E a história da música é a mesma coisa. Quando eu entendi o peso da música, quando tem muita coisa pesada, tipo, muita música americana fala muito sobre suicídio, fala muito sobre você tá mal e tal. Isso tem uma energia espiritual muito grande. Então, quando você traz essa música pra dentro da sua casa, você também vai sofrer de uma energia. Energia, isso aí é coisa que não é nem religião, é quântica, é básico, é energia mesmo. Cada palavra tem uma energia e pronto. Se você fala ódio, sentindo ódio. Então, essa palavra tem uma energia pesada. Então, quando eu conheci a Deus e eu comecei a ouvir louvor pra tudo, e eu entendi que o sexo é onde Deus tem que estar mais presente, porque afinal de contas é a maneira que ele entende que a vida é o amor. Então eu quero sim colocar um louvor. Não é um erguei as mãos, não é isso, gente. Óbvio que não, porque aí eu vou estar orando, cultuando a Deus, com Deus no meu coração e fora do sexo. Não dá pra misturar as coisas. Só que as pessoas não podem ter pudor no sexo como se o sexo não fosse Deus. O sexo é Deus puro. O sexo é de Deus. O sexo é lindo. A gente levou o sexo para pornografia. Hoje a gente entende que o sexo é nojento, é sujo, é porco. E por isso que muitos homens tratam a gente como lixo. Porque a gente trata o sexo como lixo. Se a gente tratasse o sexo da maneira que ele é puro e lindo, a gente não ia ser tratada como lixo. Olha o que a sociedade fez de nós mulheres. Como se a gente fosse objeto. Como se a gente fosse uma coisa que pode pegar ali e jogar. Será que se as igrejas levassem esse assunto e falassem para os casais, olha, Deus está muito presente quando você está transando com seu marido, será que ele te trairia? Sabendo que Deus está presente? Ele te trai porque ele tem certeza que Deus não está ali. Porque o sexo é podre, pornográfico, diante do mundo. Só que se ele tivesse a noção que o sexo é lindo e é de Deus, o quanto isso afastaria as traições, o quanto isso unificaria ainda mais as relações. E agora deixa eu colocar porque eu tô sem entender um pouco assim a questão da música. Do tipo de música. Cadê o Wi-Fi aqui? Porque desse que vocês não colocarem aqui não funciona, né, minha gente? Coloca o Wi-Fi aqui então, gente, por favor. É mais a vibe internacional que Total, você usa? Mas é uma música muito gostosa. E assim, várias músicas de amor também são louvores. Não significa que não é louvor do gospel que não é de amor. Aquela música da Ana Vitória,
ela não fala sobre amor. Agora eu não tô falando de playlist de sexo, não. É outra coisa. Sim. Não tem aquela do joelho ralado, lá. Não, como que é, gente? Alguém canta pra mim? Não, Teu filho no... Não. Essa também é Sorri, linda. abraça seu pai quando tá aqui. Isso não é sobre Deus? Essa música é incrível. Que a vida é trem bala, parceiro. É delas, Olha, essa música? até arrepiei. Não, É a outra Ana lá. Isso, Ana É, Vilela. essa aí. Até arrepiei, porque essa música é linda. Essa música tem Deus puro. Olha aqui, Sexo de Deus, né? O nome da playlist. Eu posso disponibilizar para você. Ó. Não pode pegar direito, tá? Nossa, podou a onda da gente todinha agora. Não, nós vamos falar. Nós fala por cima, dá pra negociar. De 5 segundos. Rapidinho. Nossa, boa. Delícia. É tipo uma vibe, tipo... Sexy. uma vibe... Isso. Sexy. Eu vou disponibilizar pra vocês. Assim Tá. que eu sair daqui, eu disponibilizo pra vocês lá. Coloca no seu story. Todo colocar. mundo vai ficar curioso pra assistir. Real. Vamos, então Tem que abrir essa playlist sua. Vou libera a deixar. playlist. Não pensem em mim no Arthur na hora que vocês estiverem transando, gente. Acabando o podcast, vocês vão lá no Instagram dela que ela vai disponibilizar a playlist. Beleza? Exatamente. Mas aí, já que falando de música, você ouve música Gospel. Secular? Isso, secular. Eu não sou uma pessoa religiosa no sentido de não ouvir o que Deus fala comigo. Eu não escuto os homens. Quem manda na minha vida não são os homens. Não é o pastor que vai mandar na minha vida, não é o padre que vai mandar na minha vida. Eu escuto Deus. Uma vez a gente teve uma discussão, entre muitas aspas, né? Porque uma discussão sadia, eu e o Arthur. E aí eu falei uma coisa que eu não tinha gostado, e aí o Arthur falou assim, mas o pastor fulano falou isso, ele faz isso. Eu falei, mas quem manda em mim não é pastor, quem manda em mim é Deus. Então a gente precisa cuidar muito com isso, né? Porque o pastor é um humano, assim como o padre é um humano, Sim. então, né? Precisa cuidar com muito isso. Então eu escuto, sim, músicas mundanas, eu procuro escutar músicas que tenham a ver com os meus princípios, que não me firam, que não são... que não tragam coisa ruim, assim, no sentido de pesada. Principalmente as americanas, que elas são muito nessa tendência suicide, que eu acho pesado e tal. Eu não gosto. Eu gosto de escutar muita música mais romântica e tal. E eu gosto de música alto astral. Eu também tenho uma playlist gospel pra academia sensacional. Mas eu escuto, sim. Aliás, meu marido está fazendo uma música que dia 17 vai sair com uma dupla de sertaneja famosérrima. Eu quero que você faça dança pra mim depois, Virgínia. Aqui, ó. Por favor, que tudo que você faz fica babadeiro. Ai, graças a Quero Deus. que você faça. Mas você não pode falar com quem? Que dupla é? Eles vão botar a voz amanhã, então eles pediram pra eu não falar ainda, tipo, segredo. Mas é muito, muito famosa, vocês vão amar. E a música tá babado. E minha filha dançando. E você que tá ficando por conta disso, então? Tipo, de cuidar, de soltar a música e tudo mais. Porque o Arthur tá lá, eles vão colocar a voz ainda, então você que vai ficar... É assim, ele deixou duas soltar. músicas prontas, sensacionais. Primeiro vem essa, depois vem uma outra. O Pedro Mota é o empresário musical dele, que é o empresário da Cláudia Leite, do Mano Walter, de uma galera. Ele é muito bom. E aí, embaixo disso, na verdade... Ao total são 50 pessoas, não são nem 30. E aí eu administro essa galera toda. Então eu fico ali, o time, vai pra cá, vai pra lá, quero isso, não quero isso, tira isso, põe aquilo, bababá. Um dia antes de entrar no BBB, o Arthur vira pra mim e fala, amor, você poderia administrar ali a minha equipe? Porque eu não tô seguro com ela. Aí eu falei, mas um dia antes eu não acompanhei nada, eu não sei nada do que você quer, pelo amor de Deus. Ele, não, mas você é minha mulher, você sabe os meus valores. Mas a equipe tá funcionando super bem. Você não vai precisar fazer nada. Minha filha, primeira semana, o circo começou a pegar fogo no parquinho e a equipe não tava nada bem. Tive que contratar tudo de novo. Eu até brinco, porque tem um vídeo dele que ele fala assim, será que a minha equipe ainda existe? Eu falei, essa é a única parte que a gente mudou tudo. Então, são todas as praticamente, pouquíssimas pessoas sobreviveram. O resto a gente trocou tudo. Hoje a equipe dele é sensacional. O mundo do Big Brother, eu nem sabia, é um mundo à parte, né? Os ADMs de Twitter, de Facebook, de TikTok, disso, de aquilo outro, Spotify, blá, blá, blá. Cara, eles têm uma linguagem muito diferente. Então, tudo que ele imaginou que seria, não é. Porque a linguagem Big Brother, jogo, visual, interação, é outra parada. Por quê? Tudo começa no Twitter. O movimento todo começa no Twitter. E a maneira que eles falam, não só a quantidade de vezes e tudo mais, mas a maneira que eles falam, eles se identificam.
Então, assim que começou, a primeira semana, a pessoa que estava cuidando ali, a tal do ADM, foi muito criticado. Porque a linguagem era errada. E eu também não sabia, porque eu sou totalmente fora desse universo. Eu nem tenho Twitter, não sei Eu também. qual é a linguagem que usa lá. Eu também. Eu tenho um que eu fiz há 10 anos atrás, larguei lá e nunca mais peguei. Mas é isso, eu também não entendo. E é um mundo à parte. E é uma linguagem muito mais rápida, mais sagaz. E aí as pessoas começaram a falar que era um velho que estava escrevendo ali. E tem isso, entendeu? E aí eu falei, socorro! Como eu sou uma empresária, eu fui rápida. Eu liguei para algumas amigas minhas e falei, vamos montar agora! Rápido, um negócio que eu preciso montar. E eu fui montando, fui contratando. Essa conta vai chegar, viu, Arthur? Ele que vai sair de lá. Agora que ele sai com rico. Que me saia rico, porque eu vou te falar que a conta é muito baixa. Mas tudo bem. Mas eu fiz, tipo, com muito amor, sabe? Com sair botando tela em tudo quanto é lugar, botei tela no meu quarto, tela, o som no casa inteiro. Eu tô envolvida. E aí, tadinha, às vezes ele fala, será que minha mulher tá assistindo? Amor, sua mulher não tá vivendo. Não tem vida. Só fala de você o tempo inteiro. E aí é isso. Então é um mundo à parte. E essa galera, eles entendem muito. É de tirar o chapéu, assim, pra eles. Eles entendem de tudo. Virou profissão mesmo, né? Muito, ADM, assim, muito, de Twitter, Muito, de tudo. E eles são, assim, sensacionais. A gente tem uns arranca-rabos positivos, mas a gente tem direto. Mas é isso. A palavra final é minha. É só. Só que muitos momentos eu vou de acordo com eles, e não comigo. Ultimamente mesmo a gente teve uma desavença. Eu não concordava, mas não é sobre o que eu concordo. Quando você é empresário e você tem uma liderança em um time, você tem que concordar com o teu time. Não é possível. Então, eu tenho essa sensatez de saber que não é do meu jeito. Sim. Uma coisa ou outra que eu falo, não, assim fere os princípios dele, não quero, eu não faço. Mas tirando isso... os ADMs deles são muito bons, eles são muito sensatos. Tem uma pessoa específica que ela é bem equilibrada e ela traz todos os pontos negativos e o que pode virar polêmica. Ela deve estar sofrendo tanto trabalhar comigo. Mas ela é toda certinha, tal. Eu brinco com ela, eu falo, fulana, quando eu entrar, vou tacar fogo, você vai ver o tom de polêmica, você vai ficar aqui fora. Você entraria então de novo? Entraria. Agora eu super entraria. Vou encher o saco do Boninho, inclusive. Façam hashtag Maíra no BBB, que eu super quero. Tinha que ter um BBB de ex-BBBs, né? Ia ser sensacional. Eles fizeram alguma coisa assim já, não fez? Misturaram, eu acho, né? Alguns. Fizeram uma época. Eu acho que misturaram. Não lembro. Misturaram os ex-BBBs. Mas o interessante é que as pessoas não lembram por mim pelo BBB. Agora que eles resgataram isso. Mas vocês não sabiam que eu sabia participava. que você já Porque tinha na sua época não tinha internet, é aquilo que você falou. Não é que não e eu tinha vou contar internet, uma né? verdade. Mas não era essa babadeira. E eu vou contar uma página de verdade. fofoca. Na minha época, de um ano depois até 2 anos antes, foi vergonha fazer BBB. Então, por quê? As pessoas... Machismo e preconceito. As pessoas saíam do Big Brother rotuladas de burras e de incompetentes. E o porquê machismo? Mulher burra, incompetente. Então, durante um tempo, eu tinha vergonha. Então, eu tentei fazer de tudo para esconder que eu tinha participado do BBB. Porque, além do machismo, além das minhas batalhas, eu era invalidada o tempo inteiro. Mas ela é ex-BBB. Como se eu fosse burra, como se eu não tivesse mérito. Então, eu tive que fazer um caminho para que as pessoas esquecessem. E eu fiz esse caminho. As pessoas lembravam de mim porque eu emagreci fulano, ciclano, beltrano, mas elas não sabiam de BBB. Quando o Arthur falou, vou entrar pro BBB, eu falei, meu Deus, 11 anos de trabalho jogado fora. Agora eu vou ter que entrar de novo. Já que você me trouxe o holofote, todo mundo tá lembrando. Vambora. Então, vambora, que agora eu sou outra pessoa. No seu BBB, você ficou quanto tempo? Você saiu? O meu BBB foi muito difícil pra mim. Eu acho que eu fui bem uma guerreira, porque eu entrei 1 mês depois. Imagina entrar Casa lá. de vidro, A né? Casa de vidro. Olha que coincidência. Não, eu fico pensando, Deus, qual é o recado? Existe uma casa de vidro dentro do jardim, uma única casa de vidro dentro do jardim em 22 anos. Foi a minha. E agora a outra vai existir na edição do Arthur. Olha que louco. Um dia depois? Eu entrei hoje, no caso? Quinta, no caso, né? Sexta que vai entrar, né? Olha que louco. São muitas coincidências. O que isso quer dizer, né? A nossa fase, as nossas oportunidades se repetindo da mesma forma. Olha como a nossa história estava traçada, entrelaçada de alguma forma. Olha que legal. Então, quando entra, e vocês vão ver, vocês não vão torcer por quem entrar. A pessoa provavelmente vai agitar a casa, vai trazer um monte de coisa. Mas você já tem os seus preferidos. Então é difícil, porque o público já tem o preferido. E é mais difícil ele ser aceito na casa.
porque todo mundo tem seus preferidos. Quando eu entrei, foi muito difícil, porque a casa inteira tinha casais, todo mundo tava com todo mundo. As meninas, elas queriam me matar, porque elas ficavam com ciúme, elas falavam mal de mim o tempo inteiro. Você tava perguntando pra ela e ela tava falando que era porque você fez mal pra não sei quem. A Francine, né? Você fez mal pra não sei quem. E e eu não, como eu não assisti, eu não acompanhei, eu tô assim, gente, tá. Como é que faz, né? Como é que faz mal pra alguém? Então, elas tinham casais lá dentro, elas já tinham se formado em casais. Então, elas ficaram com ciúme dos namorados e tal. E ficavam falando, eu quero ver, daqui a pouco o cabelo dela vai cair, daqui a pouco... Tipo, torcendo pra eu me embarangar rápido. Era um negócio muito louco. Hoje, ia ser completamente diferente, porque hoje existe um movimento feminismo muito alto, que não existia. As mulheres jogavam muito contra ali. Então, eu sofri uma rejeição muito grande, elas falavam muito mal de mim, faziam uns grupinhos, debochavam. Eu fui muito acolhida pela Naná e pela Ana. Lembra da Netinha e da senhorinha? Então, eu fui muito acolhida por elas. E pela Josi, que inclusive faleceu esses tempos. Ela foi fazer uma cirurgia e faleceu, que era uma psicóloga do meu... 2 pessoas do meu Big Brother faleceram. A Josi, que foi fazer uma cirurgia e faleceu. Eu fiquei arrasada quando eu descobri disso. Um filho de 3 anos. Era de saúde. Nossa, e aí ela faleceu. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu sofri bastante quando eu soube que você cria um vínculo muito grande ali dentro. E deixou um filho pequeno. Isso aí é horrível. E o outro foi o cowboy que entrou na casa de vidro comigo, que também faleceu. Foi assassinado. E ali rolava um movimento machista bem escrachado também. Eu lembro que ele chamou a gente de cachorra. Mas não dava nada, porque é isso. Imagina 13 anos atrás, era normal. E aí ele ficava cantando pra gente, só as cachorras, tal, me debochando. Falava da minha bunda, aí eu ficava super, assim, reprimida, sem graça. Mas assim, ficava por isso mesmo. Então era outros tempos, outro tudo. E aí, enfim, entrei. Fui guerreira, até porque eu acho que eu consegui ficar um mês. Então, imagina, pra eu não conseguir não ser voltada durante um mês, é muita coisa. Mas quando eu fui pro paredão, eu fui com uma das mais queridinhas. Então, e a minha porcentagem foi pequena. Eu saí com percentual pequeno, ou seja, fiz uma boa trajetória ali até. Sim. Mas... E você mantém contato com alguém do seu BBB? Não tenho contato com ninguém. Nunca mais eu falei, assim, com as pessoas. Depois da casa eu falei com o Max, mas não é uma coisa tipo que faz parte, porque a gente vai tomando outros rumos de vida, né? Eu convivo muito mais com os empreendedores, com os empresários, com o que tem a ver com o meu job mesmo. Mas nunca mais tive contato, porque é isso. Ali você casa, você vive, mas não significa que você levaria aquelas relações para sua vida, porque às vezes não tem a ver com o que você vive. Não faz parte da tua verdade, por exemplo. Arthur possivelmente vai ter uma relação com a Nayara, que é cantora. Mas talvez não tenha com o Pedro, que é surfista, entende, né? E é isso. Mas é muito intenso. A parada é muito intensa. Você sai dali amando a pessoa e jurando que ela vai dormir na sua casa pro resto da vida. E sente falta, né? Porque você tá ali 24 horas com a pessoa e você sente falta. Eu acho que você só não tem tempo de sentir falta, porque quando sai, é um vucu-vucu. Você não dorme. São 6 meses de entrevista 24 horas, de agenda full. O Arthur não tem ideia da agenda que ele tem que cumprir, que eu já fiz pra ele, pra ele sair. Inclusive, podcast. Inclui o podcast. Não, tudo. Eu já fiz pão, que já tá fabricando pra ele. Mentira. O quê? Então, a agenda dele, eu já vendi todas as publicidades do mundo, com todas as marcas. Mas eu sou empresária, então ele tá lá, eu tô pagando essa conta aqui, gente. Essa conta tem que ser paga. Ele vai sair te agradecendo horrores. Obrigada, amor, te amo. Amém, é isso. Aqui, amiga, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tava falando pra gente de sexo, tudo mais, sexo de Deus. Você tem costume de usar coisas sex shop, essas coisas, ou não? Não tenho, não sou preconceituosa. Não sou preconceituosa, mas eu não tenho porque eu gosto muito da paixão, do envolvimento. Eu sou da que gosta do envolver. Eu não sou daquela que vai arrancando a roupa e vai fazendo sexo e tô com tesão. Não, você tem que me deixar com tesão. E pra você me deixar com tesão, você tem que me conquistar, inclusive no papo. Por exemplo, um dia que a gente briga, não tem como eu dar pra você. Eu vou ficar mais seca do que essa mesa. Não tem como, eu não fico com tesão. Não consigo, minha parada não é corporal. Então eu preciso do envolvimento, eu tenho tesão de homem inteligente, eu tenho tesão de homem divertido. Então se não vem o contexto do homem, não é o vibrador que vai me dar tesão, não dou conta. Então é por isso, é zero preconceito. Sim. Eu acho que vale tudo, mas eu gosto mesmo
não necessariamente do romantismo. Precisa ter pegada, precisa ter tudo isso. Mas precisa ter o todo. Eu preciso querer estar ali com o cara. Preciso querer muito. Uhum. Ah, entendi. Porque eu fui comprar uns treinos de sex shop também não funcionou pra mim, não, viu? Então. Foi falido. É isso. Nossa, flopou. Isso. Nunca mais vou. Nunca mais comprar nada. Faz parte do todo, não faz? É, Não tem que ter. Eu gosto. Tem hora também que eu falo assim, ai, gente, nossa, zero afim de transar. Tipo, Sim. Não, ainda mais o casamento, ele é uma conquista diária. Principalmente para mulher. É muito difícil. A mulher, ela não tem tesão igual o homem tem tesão. O homem, ele quer comer tudo o tempo inteiro, gente. A mulher não, ela tá cansada, ela tá exausta, ela quer dormir, ela precisa ser conquistada. E aí, cara, tem uma coisa que eu tenho ódio. É se você vem ralar o pinto em mim fora de hora. Vem com o negócio duro, eu quero socar a cara da pessoa. Não me venha com isso. Tira isso daqui. Tá ouvindo, né, Zé Pergunta se eu Felipe? Vem com isso, quero. não. Não é? Não dá uma raiva? Não, gente, pergunta se eu quero esse negócio ralando em mim. Não é assim do nada. Vem com a conquista. Sente se eu tô afim, me dá um beijo, vamos jantar. Blá, blá. Tem que ter uma conquista. Eu não gosto. Não tenho essa coisa aí, não. Não Isso sou. aí, você sempre foi assim ou você foi descobrindo com o tempo? A gente foi descobrindo com o tempo. Principalmente, eu fui criada por um pai extremamente machista. Onde mulher que usava batom era puta, mulher que usava saia curta era puta. Então, até os 27 anos, eu transava no escuro. Porque eu tinha vergonha. Eu não depilava. Porque eu não sabia que precisava. Então, eu era muito tontinha ainda, Então, sabe? 27? Eu fui descobrir quando eu saí do Big Brother. E aí, a minha amiga falou, vou marcar depilação, tá? Porque tem que fazer tudo. Aí, eu fiquei assim, tipo, depilação, marcou unha, marcou... Quando eu arranquei a roupa, ela falou, minha amiga! Cláudia Hanna! Meu Deus! Como que é isso? E ela falou, não, amiga, você tem que parar, depilar. Foi quando você saiu do Big Brother? Então, no minha Big Brother... Vivian Trindade depilou a minha xereca, minha amiga, pela primeira vez. Porque eu não sabia. Eu era muito tonta. Nesse sentido sexual. Porque por causa do tabu. Não pode falar de sexo, não pode disso. Sexo é sujo, sexo é nojento, sexo é lixo. Blá, blá, blá. Então, eu não sabia muita coisa. Eu não me conhecia. Então, a gente, muitas vezes, vai pra cama com o homem, se colocando nesse lugar desconfortável, sem querer transar, porque tem que cumprir tabela. Eu tenho o quê? Olha quanto a gente fere a nossa mente, o nosso corpo. Ah, não, eu tenho o quê? E ali eu tava ali, eu cumprindo tabela. E sem sentir tesão, que é péssimo, né? E o sexo, ele é muito mais gostoso quando a mulher tá envolvida, quando a gente se entrega, até pro homem. Porque senão, não é. O Arthur é o tipo de homem que se eu não estou ali, ele não gosta. Então, ele não é, tipo assim, se eu não tô afim, falo, pode fazer aí o seu serviço? Nossa, nunca mais ele volta ao normal. Ele é muito sentimental. Eu sou prática, então, ele não. Ele tem que... A pira dele é a mulher estar envolvida. É conquistar. É conquistar. É isso. Eu acho maravilhoso que ele perde um tempo ali, fica a vida inteira lá, ele acha que eu sou um sorvete, deita e esquece da vida. Acho mara. Fica aí, conquistando. Que legal. Vocês estão... Quanto tempo de casados? 4 anos. 4 anos. A gente foi tudo muito rápido. Ele me pediu em casamento no 4º dia, você acredita? Nossa, Como amiga. que vocês se conheceram? Como foi? Então, eu sou rápida. Eu vim fazer o trabalho com a Anitta. Isso quando? Tem quanto tempo? 2017. Tá. Eu vim fazer o trabalho com a Anitta, eu morava na Califórnia. E eu sou muito workaholic, eu me entrego muito pro meu trabalho. Eu fui fazer o primeiro trabalho dela internacional, que foi Paradinha. E aí ela queria estar num shape, você lembra aquele clipe? Nossa, minha Muito filha! maravilhosa. Obrigada. Naquela paradinha você tá doido. Aquele shape dela tava incrível, né? É isso. Até hoje, maravilhosa, mas lá aquele naquele shape clipe... tava top. Então, aí, para aquele clipe, eu fiz a preparação dela e fiz a gestão do todo ali, né? Eu trabalho muito com essa coisa do gerenciar pessoas e tal, e aí fui explicando para ela alguma coisa de gerenciamento de pessoas e tudo mais. Então, foi um trabalho muito intenso, porque foi com ela e com a equipe dela. Então, eu não tinha vida, porque além de estar com ela, eu tinha que estar com ela e com a equipe dela e com as minhas empresas, que já existiam, já era muito grande o Seca. O Seca Você. E aí, quando acabou o trabalho com ela, meu marido veio da Califórnia e me deu bilhete, que não queria mais casamento. Eu fiquei arrasada. Ele falou? Falou. Você tava... Mas porque você tava trabalhando muito? Porque eu nem... tava muito ausente. Eu tava muito ausente. E ele falou, cara, você é workaholic, você gosta mais do seu trabalho do que eu, basicamente. Acabou, né? Não tem como. Esse ex-marido que você mostrou pra gente, da transformação. Eu fiquei arrasada. Eu achei que eu ia ficar com ele pro resto da minha vida. Era você meu tava match. quanto tempo com ele? Eu tava 6 anos com ele. Nossa! Muito segura, tranquila. Nossa, Não, foi um baque. Eu achei que eu ia morrer.
Juro. E aí, me joguei no chão. Fiz todo aquele papelão que a gente faz. Fiz de tudo que eu podia pra ele não terminar comigo. E ele continuou terminando. Firme e forte. Firme, não tinha o que redasse ali ele do pé. Foi seu primeiro casamento? Não, eu sou de casadeira. Eu sou casadeira. Eu sou intensa. Eu sou intensa. Na verdade, eu vou morar junto. Quando eu me apaixono, eu moro junto. Então, ele foi um casamento mesmo. Mas, quando eu terminei, eu falei, você tem certeza? É isso mesmo? Eu acho que o bichinho nem tinha certeza naquela época. Rolava um remember, mas eu achei que não. E aí eu fiquei sem ter certeza. E ele tinha certeza. Resumindo, eu não sou de chorar. Beleza, fiquei muito mal, sofri muito. Falei, nunca mais eu quero saber de homem. Agora eu vou estudar, vou pra Europa, vou me dedicar, tal. Porque eu me dediquei muito ao trabalho. Ele terminou comigo por conta do trabalho, então, né? 30 dias depois, fui no Rio de Janeiro no aniversário. Aí, do nada, eu tô com a Dani Bananinha. E aí, ele mandou uma mensagem na foto dela, na coisa dela, alguma coisa assim. Eu fui olhar e tinha um inbox dele pra mim, porque eu não olho inbox. Não dá. Do Arthur? Do Arthur. Tá. Ele escreveu assim, você... Tô vendo que você... não. É uma coisa importante. Terminei o casamento, uma semana depois eu passei a seguir todos os gostosões da internet. Mentira! Ele tava nessa playlist. Ele e uma galera. Eu amo. Felipe Tito tava nessa playlist. Tinha vários gostosões. Tudo que eu achava bonito eu seguia. Vai que dava certo. E você já era conhecida no meio da internet? Eu já era conhecida. O programa era muito famoso. Já tinha emagrecido Taeme, já tinha emagrecido uma galera famosa. Então já era conhecida como a empresária do emagrecimento. Tá. E aí você só seguiu o povo, não mandou direct pra ninguém, não? Não mandei, só segui, falei, vou ficar vendo, vai que. E aí ele mandou pra mim. Aí ele mandou, eu vi que você tá me seguindo. Já acompanho o seu trabalho já tem um tempo, eu sempre entro na sua rede social, Aí eu olhei e falei, uai, ele já me acompanha, ele já conhece meu trabalho, e por que não me seguia antes? Aí ele falou, não sabia. Aí eu falei, bom, ele muito menino, né, então já dei uma pá. Eu falei assim, bom, eu tô te seguindo porque eu te achei gato. Agora, por que você não tava me seguindo antes se você tava me flertando? Passasse a me seguir. Você quer almoçar? Tudo! Direta! Eu amei! Amiga, só uma pergunta, que signo você é? Não sei se você acredita em signo. Virgem. Qual a diferença de idade de vocês? 6 anos. Tá, aí... E aí, Liz? E aí, ele aceitou rapidamente. Aí ele falou, quando? Eu falei, agora, porque eu tô com fome. Eu só tô te chamando pra almoçar que eu tô com fome, inclusive. Eu tava no Rio, na casa de um amigo meu. E aí, ele falou, tô indo. Cara, ele queria muito. Porque eu dei o endereço errado, sem querer. Eu fui copiar e colar, copiei o endereço de uma amiga minha de São Paulo. Caralho, e aí? E dei o endereço errado pra ele. Eu falei que tinha um nome de uma escola, que eu não vou lembrar agora, que é uma escola que tem várias no Rio. Eu falei que eu tava num condomínio do lado da escola. Ele queria tanto, que ele achou, porque eu fui muito grossa. Porque eu me arrependi de ter chamado ele pra almoçar, porque eu achei ele muito novo. Eu falei, cara, que merda, acabei de sair de um casamento, vou chamar um menino novo. Eu falei, que viagem, nada a ver, não vai dar certo. E aí ele insistiu. Mas onde você tá? Tá dando errado. Você pode me mandar a localização e tal? Eu falei, cara, você é muito burro. Tá aí o endereço. Se vira, acha. Não me enche o saco. Grossa. Fui grossa. Foi assim. Fui grossa. Porque eu queria que ele não gostasse mais de mim. Eu falei, então eu vou dar uma patada nele. Pra ele falar, nossa, que menina estúpida, e vazar. Falei, tá aqui, desenhei aqui. Se vira, acha. Não sei o que eu vou te dizer. Pois o bichinho não achou. Não tinha como ele achar, era São Paulo. Aí o que acontece? A minha amiga tava comigo, eu falei, vamos almoçar comigo. E você fica conversando com o cara, porque eu não quero não, eu só quero almoçar mesmo. Aí fui. Entrando no carro, ele, nossa, que difícil de achar e tal. Aí eu falei, mas por que é difícil? Aí ele falou, eu não achava esse endereço, não é esse o endereço, né? Aí ele mostrou. No que ele mostrou, ela falou, amiga, é minha casa em São Paulo. Na hora eu já fiz. Nossa! Rapaz inteligente. Por que ele achou a casa em São Paulo aqui? Aí ele já ganhou um ponto. Né? Mudou. Mas como é que ele conseguiu? Até hoje eu pergunto isso pra ele. Ele falou que ele queria muito, muito, muito. E aí ele é muito inteligente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele raciocina, ele calcula. Eu falei o nome de um colégio onde existe uma rede e eu falei que eu tava na Barra. Ele saiu procurando todos os condomínios que existiam perto desse colégio. E foi ali por... Gente, ele queria demais. Muito. Queria muito. Nossa. Fomos almoçar. Chegamos lá, eu fiz o que eu sempre faço, eu peço 2 pratos gigantes, e, porque se a pessoa quer espantar, ela já espanta dali mesmo, porque eu como ali, bato um pratão. E eu não falei com ele, ele ficou falando com a minha amiga e eu fiquei trabalhando. E à noite tinha aniversário do Neymar, que eu tinha que ir. Aí eu falei, me deixa, porque era de tarde, aquela tardezinha. Falei, já tá na minha hora, eu tenho que ir embora, tal, que eu tenho aniversário do Neymar pra ir, bababá.
E aí ele foi. Quando ele me deixou na casa desse meu amigo, ele ficou muito frustrado, porque eu não dei atenção pra ele. E aí ele me olhou com um olhar, assim, de cachorrinho abandonado, quando caiu da mudança. E esse olhar foi o que ficou na minha cabeça. Porque eu achei transparente demais, assim. O Arthur, quando ele mostra o sentimento dele, é a parte mais bonita dele. Quando ele tá montado ali, dentro do personagem que todos nós temos ali, né? De montar e ficar bonitão, não é isso que me atrai. É a fragilidade, a vulnerabilidade que me atrai. É a pessoa como ela é. E aí eu olhei aquele olhar e eu falei, nossa. Aí ele falou assim, cara, você vai embora. E eu nem falei com você, você nem falou comigo, eu nem te conheço. Eu sei muito pouco sobre você. Eu falei, tá, não sei o que, depois eu te ligo e tal. Cheguei no aniversário. E eu tinha acabado de separar. Então, eu comecei a ver aquela coisa de flerte. Quando você separa, você fica vendo todo mundo, pegando todo mundo. E eu comecei a me sentir vazia. Porque eu gosto de ficar casada. Eu gosto de amor. Eu não sou a pessoa da pegação. E sem preconceito. É que eu gosto de exclusividade, de sentimento, de paixão. Eu gosto de sentir frio na barriga, de viver a paixão. É disso que eu gosto. Não é o tesão da carne, sabe? E aí, eu comecei a me sentir muito vazia. Eu ainda estava muito recente a minha separação, ainda gostava do meu ex-marido. E aí eu lembrei do olhar dele. E aí eu mandei uma mensagem. Eu falei, você não vem me buscar e tal? E ele foi me buscar. Quando a gente estava indo embora, somos públicos, tanto eu quanto ele. Então ele falou, onde a gente vai? Porque Rio de Janeiro tem paparazzi. Eu falei, pra sua casa, você não tem casa? É pra lá que a gente vai. Caraca, velho, como assim? Maravilhosa! Eu sou muito bem resolvida. Sou muito bem resolvida. Quero, não quero, não quero. Não faço cena. Só que eu não contava com nada disso. Eu não contava com ele, eu não contava com encontrar ele, eu não contava com nada. Não fazia parte do meu roteiro. Se eu tiver vontade, eu vou sair com você. Se eu não tiver, eu não vou. E eu fui pra casa dele pra conversar, porque eu tava de calcinha bege sem depilar. Não ia poder acontecer outra coisa. Não tinha como. Não tinha como. Mas foi incrível. A gente conversou durante 8 horas. Ele me contou a história de vida dele incrível. O Arthur, nossa, ele passou perrengue, ele passou fome, ele não teve casa, ele morou de favor. Cara, a história dele é sensacional. E eu me apaixonei por da onde ele veio, aonde ele chegou, pelas fragilidades, pela vulnerabilidade, por tudo, pelas dores, pela batalha, pelos traumas. Eu me apaixonei por tudo. Eu me apaixono quando a pessoa é verdadeira. E naquela noite eu já estava apaixonada e ele também. E aí depois de 8 horas a gente se beijou e foi um tormento que eu quase cedi a calcinha bege. E aí eu falei pra ele com todas as letras. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar um palavrão, tá? Deixa eu falar. Eu tô morrendo de vontade de dar pra você, mas eu tô de calcinha bege e sem depilar. Não vai rolar. Não vai ser essa noite. Não vai acontecer. Eu volto pra isso. Mentira, você Eu sou muito direta. Eu sou muito direta. Eu falei, eu vou voltar, não vai ser. E eu tinha que voltar pra São Paulo, porque eu tinha uma capa de revista pra fazer. Aí ele falou, você não vai voltar mais? Não sei o que. Eu falei, vou voltar, fique tranquilo. Eu vou voltar só para isso. Resumindo, fui, depilei, tirei a calça bege, voltei. Quando eu voltei, eu fiquei na casa dele. Eu separei 4 dias pra eu ficar na casa dele. Então, eu voltei no 3º dia. Neste dia... voltei no 3º dia. Neste dia, ele foi fazer umas coisas de trabalho e tal. No outro dia, eu fiz um jantar pra ele. Era um estrogonofe saudável. E eu cozinho muito bem. Quando ele foi comer, ele pôs a colher assim e olhou assim com aquele olhar pra minha cara e fez assim. Eu falei, que foi? Ele casa comigo? Aí eu achei que tava brincando, óbvio. Aí ele, eu tô falando sério. Aí eu falei, oi? E aceitei. Mentira! Você tá me zoando. Calma, já foi mas pro aí casamento. Mas aí vocês tinham transado? Não, aí a gente já tinha transado no dia anterior. No 3º dia, tá. Isso foi no 4º dia. Incrível. Aí ele já tinha certeza que eu era eu e ele que era ele, já tava tudo bem. A gente deu muito encaixe, foi um negócio assim, surreal. O bichinho tem experiência, né? Como vocês já sabem, se tem uma coisa que ele sabe fazer bem é essa. Então, tá tudo certo aí. Aí fiquei encantada aí com as habilidades. Aí, enfim, aceitei o pedido de casamento e a gente começou a morar junto já. Daí. Você foi pro Rio ou ele foi pra São Paulo? Então, eu morava na Califórnia. Aí vem a parte mais legal. Bruno, meu irmão, tudo bom? Põe minhas coisas no navio que eu vou casar. Aí o meu irmão, oi? Meu irmão acabou de separar, Maíra. Casar com quem, Maíra? Você separou tem 30 dias, Maíra. Como vou casar? Que coisa de navio? Eu falei, Bruno, só põe minhas coisas no navio, não discute comigo. E eu vou ficar aqui, eu não volto mais. Você tinha quantos anos nisso? Há 4 anos atrás, eu tinha... Hoje eu tô com 30 aí... Quantos anos você tem? 38. Tava com 34. 34, Então, foi tudo muito intenso, foi tudo muito assim. Aí veio minhas coisas de navio e de tudo mais. Ele ia começar a fazer uma novela na época, que era... Como que é o nome daquela novela que ele ia fazer?
Aquela lá que ele... Não, que ele só transava com as putas, mas não transava com a mulher dele lá? É, essa aí. Ele fez um papel de uma novela, estava para preparação dessa novela e tudo mais. Então, ele começou a gravar no Jalapão. Era aquela novela que estava rolando tudo lá no Jalapão. Como é que era o nome? O Outro lado do paraíso. E aí, o que acontece? A gente foi no cartório para dar entrada nos documentos do casamento, só que ele começou a gravar a novela e ele foi pro Jalapão. Então, não deu tempo. O Arthur, ele é muito romântico e ele sofre muito. Ele estava arrasado porque a gente não ia conseguir casar naquele ano e ele queria casar naquele ano porque queria. Porque o sonho dele era ter filho e ele queria casar logo porque queria ter filho. E aí, enfim, resumo. Eu preparei uma surpresa pra ele, porque como era muito a vontade dele, eu preparei a surpresa pra ele. Só que eu só pude preparar a surpresa pra ele, porque o documento já estava assinado. Ele já assinou dando entrada. Senão, não existe casamento surpresa que a juíza não É que ia a galera dar, né? comenta, né? Que você obrigou ele a casar. Exatamente. Exatamente. Como se fosse, tipo assim, nossa, um plano diabólico. Modéstia à parte, seria um plano maravilhoso, porque é maravilhoso estar casado comigo. Mas, ele queria muito, então foi uma surpresa mesmo. Então, o que eu fiz? Era perto do Natal e... Não, perto do Natal e do Ano Novo. Então, ele ia voltar para o Jalapão e aí eu falei, bom, a minha casa vai estar cheia de gente, porque minha família ia passar lá e tudo mais. E a gente estava com saudade, falei, vou para um hotel para não fazer barulho, para a família não precisa ficar escutando trilha sonora de sexo. Falei, vamos para um hotel, vou falar assim, ele vai se convencer. Eu falei, amor, vamos ficar dormindo no hotel? E aí depois a gente vai lá para casa o outro dia, porque você tem uma sessão de foto com a Caras, que era mentira, para o Ano Novo. Então, inclusive, eu preciso que você escolha uma roupa branca. Mandei a estilista dele lá, vários looks brancos, para ele não desconfiar que ele ia casar, que aqueles looks eram do casamento. Ele escolheu ali o look que ele queria casar, supostamente, que ele não sabia, que ele achava que era foto. E eu mandei fazer toda uma estrutura de casamento na minha casa, que eu morava de frente para a praia. Então, enquanto a gente estava no hotel, a estrutura estava sendo montada. Antes de entrar em casa, eu vedei os olhos dele, eu falei, amor, vou pôr um fone no seu ouvido que eu tenho uma surpresa para você. E aí, vedei os olhos dele e ele foi ouvindo o vô, a mãe, todo mundo dando parabéns, mas ele não sabia pra quê. Parabéns, essa nova fase, ele achava que era pro Ano Novo. E ele foi ouvindo de olho vedado. Aí, eu fui me trocando rapidamente, e foi acontecendo. Ele subiu a escada, quando ele subiu, eu falei no ouvido dele, eu falei, olha, a gente não conseguiu ir até o cartório, mas eu trouxe o cartório até você. Aí ele falou, mentira. E a hora que ele tirou, ele já começou a chorar,